Também vou mostrar o livro que eu tenho. Pessoal, esse é o livro que é Arqueologia dentro da Torá. Esse livro é demais, já acabou de sair agora o livro 2. É um dos maiores rabinos ortodoxos da nossa geração, que ele explica arqueologia com Torá somente baseado nos maiores arqueólogos do mundo. Nada de opinião, nada de eu acho. Aqui só tem pai mundial da arqueologia bíblica, mãe mundial da decodificação de hieroglifos egípcios, só tem nome fera que ganharam prêmios Nobel e ser considerados os maiores do mundo. Aqui não tem nenhum estagiário aqui dentro. Nada contra estagiário, tá, pessoal? Mas aqui só tem bam, bam, bam. A Torá já fala do seguinte, que os primeiros povos que civilizaram fortemente o mundo foram os Shemim. Esse nome eu quero que você busque depois para ler e aprender muito. Sumérios. Sumérios em português. Por que é Sumérios? Em hebraico da palavra Shem. Shem é o nome do filho de Noé, que dá origem ao povo judeu. Preste atenção, galera, porque é muito simples. Noé tinha 3 filhos. Shem, Ham e Yafet. Shem, que é o filho abençoado, deu origem aos hebreus, que depois deu origem aos judeus. Yafet está ligado à beleza, deu origem a Roma e à Grécia. Ham deu origem a pessoas boas e também pessoas ruins. Também deu origem aos negros. Os povos foram saindo desses 3 filhos. Porque somente existia após o dilúvio Noé e os 3 filhos. O mundo hoje em dia diz, a arqueologia diz, que a civilização antiga não é mais o Egito. O mundo não iniciou do Egito Antigo, do Rio Nilo. O mundo iniciou com os Sumérios, que eram hebreus, que vinham do nome de Sumário, que é Shem, filho de Noé. E eles depois estavam considerados ligados ao Akadim, que a Torá chama, depois Cassidim, depois Babilônios, depois Assírios e só depois o Egito Antigo. Muitas gerações a arqueologia perdeu e hoje em dia ela está bonitinho junto com a Torá. Agora é o seguinte, o dilúvio aconteceu, e a gente já vai trazer as provas arqueológicas do dilúvio. O dilúvio aconteceu, de acordo com a arqueologia, em mais de 30 povos diferentes. Ou seja, a arqueologia encontra em escritos, que a gente já vai mostrar já, em mais de 30 povos diferentes que falam, certo? E afirmam sobre um acontecimento trágico mundial, que foi um dilúvio. O que a Torá fala? A Torá diz que o dilúvio, quando acabou, a arca de Noé, ela ficou parada no cume, no alto do Monte Ararat. Quando você vai procurar aonde fica hoje o Monte Ararat, ele fica no sudeste da Turquia, que exatamente fazia parte da Mesopotâmia, da área onde a civilização da Torá cresceu. E quando você vai no cume, na ponta do Monte Ararat, depois quem quiser, procura na internet, vai adorar, vai achar logo, você hoje em dia, no dentro da montanha do Ararat, você tem um formato de um navio gigante que até hoje nunca conseguiram retirar de lá. Porque uma montanha é extremamente alta e você não tem equipamento para tirar esse barco ou essa arca de lá. E quando durante 4 a 6 meses, quando tem inverno, aquilo lota e aumenta a densidade de gelo. Mas quando você pega o diâmetro, o raio da área, quando você pega a metragem de toda aquela arca, é muito parecido, se não igual, com o tamanho da arca de Noé. Pessoal, você está ouvindo isso? O Monte Ararat da Turquia atual no sudeste, que é o mesmo local que a Torá fala de onde Noé, a arca parou depois de 1 ano que a água desceu após o dilúvio e o mundo foi destruído. A arca parou em Monte Ararat, é o mesmo nome hoje em dia. Se encontra hoje uma arca lá. E quando eles foram procurar água, eles encontraram 2 rios. O rio Eufrates e o rio Tigre. Exatamente no mapa, o lugar da Mesopotâmia, onde a arqueologia fala que o mundo começou. Eles começaram a lá beber água. E a Torá fala que o nome daquele lugar é Shinar. Tá certo? O mesmo lugar que você encontra dos povos sumérios, que são verdades hebreus, escrito deles espalhados pelo mundo sobre um lugar chamado Shinar. Em seguida que esse lugar chamava Shinar, a Torá fala que lá houve povos que começaram a dizer um homem ao outro, vamos construir uma torre que vai passar de Deus. Ou seja, o pessoal é meio bobão lá. Eles achavam que criando uma torre bem alta, eles iam passar, iam ficar acima de Deus e eles comandar o mundo. O que Deus fez, está escrito na Torá, que Deus desceu e confundiu a língua de todo mundo. E dali existiam 70 línguas. E Deus trocou o nome do lugar de Shinar para Bavel. Bavel, em hebraico, vem a palavra confusão. E daí que saiu todos os encontros arqueológicos de um lugar chamado Babilônia. E que ninguém conseguia entender o porquê que trocaram o nome de Shinar para Babilônia. Os mesmos nomes que estão na Torá, que são os filhos de Noé, de Noar, são os mesmos nomes dos povos antigos que a arqueologia encontrou. O que a Torá fala? De Noar saiu povos como Egito, é o Egito que está escrito como antigo, Grécia, Canaanita, Aram, Madai, Ashkenaz, Assírios, Filisteus, Jebuseus, Emoreu, e por aí vai sem fim, inclusive os Sumérios. Quando hoje em dia alguém falar para você, o judeu não teve nada a ver com a construção da civilização, a Torá de você está errada, isso foi os Sumérios. Explica para esse cara que Sumério em hebraico é Shem, filho de Noah. Explica para ele que é só uma questão de tradução. Vai lá no Google Tradutor, bota Sumério e bota português para hebraico.
Shemiim, filhos de Noa, eram os hebreus, eram aqueles que já faziam as 7 leis de Noa, eram aqueles que já estavam começando a construir o mundo para a entrega da Torá 10 gerações depois, 14 para falar a verdade, Avraham 10 depois, mas Moshe Rabbeinu, tá certo? Por que os povos começaram a sair da Babilônia, que era Shinar, na Mesopotâmia, e começaram a se espalhar? Como é que as línguas foram criadas de acordo com a arqueologia? Como é que do nada na história começou a existir 70 línguas complexas? Então vamos lá. Pessoal, existia os 2 netos de Noa, os mais importantes. Um se chamava Nimrod, presta atenção galera, que vai vir bomba. Um neto de Noé se chamava Nimrod e o outro neto, irmão, se chamava Assur. Nimrod era o rei que reinava sobre todas as cidades da Mesopotâmia. Porém, Assur, que em português são os assírios, ele viu que Nimrod era um rei que era contra Deus. Ele era a favor de idolatria. Ele inclusive pegou Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, e jogou ele na fogueira, que foi um dos 10 testes que Avraham Avinu passou. Ele não foi queimado. Nimrod começou a guerrear contra todos aqueles que falavam em um Deus único. Até porque Nimrod, neto de Noé, dizia que ele mesmo era um Deus. E aí a Torá diz que os assuritas, que é os assírios de hoje, na arqueologia, viu que Nimrod não era uma pessoa boa com Deus e começaram a querer fugir para outras cidades. Inclusive a Torá fala que o nome Shinar significa Neor. As pessoas escutam coisas nessa cidade que elas ficam estarrecidas e estremecidas, que é Nimrod, que falava asneiras e idolatria. Daí a arqueologia até hoje procura, até hoje, por que será que o nome da primeira cidade da qual o rei assírio, chamado Nimrod, da qual ele reinou, por que será que o nome daquele lugar é Shinar? Porque vem da palavra hebraico, eles ficaram estarrecidos. Todo mundo começou a fugir, tá certo? E aí que eles encontraram que os beduínos antigos começaram a falar sobre o lugar, que até já falou, ficou um pouco arrepiado. Tel Nimrod. Tel, em árabe, é cidade. Nimrud é Nimrod. Porque o Vav, na palavra Nimrod, pode ser O ou U. Os beduínos chamaram de U. E os próprios beduínos que viviam na cidade acima da Mesopotâmia diziam, aqui é uma cidade de Nimrod. Que ele era um rei mau que agia contra Deus. E aí hoje em dia se encontraram papiros atrás de papiros. Jornais da época escritos em madeiras, em pedras, dizendo que existia um rei mau que pecava para Deus e as pessoas começaram a se espalhar pelo mundo. Agora, pessoal, o que é interessante? É que os sumérios, de acordo com a arqueologia, que são Shem, os filhos de Noa, a arqueologia atual fala que os sumérios falam de uma cidade também chamada Arar, que é uma das cidades da Mesopotâmia da qual o rei era Nimrod. Falando que essa cidade era uma cidade que foi reinada por um rei assírio, um dos primeiros. Da onde? De quem reinou? Nimrod. Ou seja, o mesmo rei que a Torá fala que reinou naquela época exata, é o mesmo rei que a arqueologia fala que foi naquela época exata. O que os sumérios foram encontrados deles, que são Shem, hebreus, filhos de Noé, é o mesmo que está escrito na Torá. E o mesmo que está escrito na Torá, depois encontrado por escritos e tradição dos beduínos, dos nômades. Tudo igual. Por carbono 14, que se utiliza hoje em dia para datar a época das coisas, sai tudo idêntico. Teve um grande escritor, ele é um amador da investigação, ele não foi um investigador, ele é um dos maiores escritores americanos, depois procurem sobre ele, chamado Bill Bryson, depois eu escrevo quem quiser procurar. Ele foi um dos maiores escritores americanos, ele é um amador da investigação bíblica. Depois de conversar com grandes pessoas importantes, ele chegou a uma conclusão que não foi só ele. Ele chegou e falou o seguinte, é impressionante, como pode ser que na época da Babilônia antiga, bem na época que a Torá fala sobre a Torre de Babel, como pode ser que dezenas de povos, do nada, criaram línguas tão complexas, de forma espontânea e na mesma época? Pessoal, vamos botar isso na prática. Você e seu irmão e a sua mãe se salvaram do dilúvio. Agora vocês estão na Mesopotâmia, que é um ponto mínimo do mundo. Essas pessoas eram elevadas e falavam com Deus, sabiam que o mundo era gigante. Agora, você tem um irmão que teve esposa e filhos e outro irmão que teve esposa e filhos. Agora eles querem ir se aventurar pelo mundo. Por que cargas d'água você moraria num lugar longe e começaria do nada a falar, pô, tô de saco cheio de falar hebraico? Sabe por que eu entendo e você também? Vamos do nada, sem motivo nenhum. Vamos começar a criar uma língua bem difícil, bem complexa, com verbos complexos, assim, de forma espontânea e do nada. Agora vamos aumentar isso. 70 pessoas diferentes, que o mundo só tinha pouca gente na época, pensou, vamos do nada criar línguas à parte? Sendo que exatamente a Torá fala que o número de povos são 71. Os judeus e outros 70 povos, e foi o número exato que cada vez mais se chega na arqueologia, que é o número de línguas que foram criadas de forma espontânea. Então esse escritor americano, então é um amador da arqueologia bíblica, fala, pelo amor de Deus, como é que pode ser? Pessoal, esse livro traz tanto arqueólogo de peso, fazendo declarações sobre a Torá, que se eu falasse só sobre isso, tá? Eu só ia ficar falando sobre lista de arqueólogos falando sobre isso, tá certo? Só. Na Mesopotâmia Antiga, isso eu quero muito mostrar para vocês, foi encontrado um selo na Mesopotâmia Antiga, em especial em 1846. Um selo que hoje em dia ele se encontra em Brooklyn.
E esse selo é um selo de Hotemet. O que é selo de Hotemet? É um selo que servia antigamente para assinar. O rei antigamente ele não assinava com uma assinatura. Ele tinha um selo todo bem desenhado, como se fosse um cartão de crédito que é cheio de código que não dá para imitar. E quando ele selava alguma coisa, estava assinado pelo rei. Encontraram na Mesopotâmia antiga, 1846, encontraram um selo que tem em média 5.000 anos de existência, mais ou menos a época quando estava Noé. Um selo da qual tem um desenho, e aí eu quero que você interprete junto comigo. Um selo da qual tem na foto, no desenho, um homem, uma mulher, uma árvore e uma cobra em volta de uma árvore. Pessoal, é tão forte isso que se você pega a Síria antiga, você encontra nos escritos dele na mesma área da Mesopotâmia, eles falando que eles acreditavam num Deus chamado Av-Adam. Eles acreditavam num Deus chamado Pai de Adão. Quem era Adão? Adão. Quem era então o pai de Adão? Quem criou o mundo. Os assírios, não, a Síria antiga na Mesopotâmia, onde foi encontrado esse selo, acreditavam nesse Deus. E o segundo rei do reino, do Império Assírio, se você procurar depois da minha aula sobre a lista dos reinados assírios, você vai ver que o segundo rei foi chamado, sabe de qual o nome dele? Adamo. Significa Adamo? Adamo. O Adam é aquele que veio da terra. E a Torá fala pra gente que o primeiro homem do mundo é Adão, e a Shem tirou ele da onde? Da terra. Tá certo, pessoal? É ou não é impressionante? Quem fala sobre a tragédia do dilúvio? Será que é só o povo judeu que fala? Será? Bom, eu vou falar para vocês e vou trazer o que os povos falam. Os povos em geral que falam sobre um dilúvio que destruiu o mundo, na mesma época são, na mesma época, os indianos, os persas, os chineses, que inclusive os chineses falam que quem salvou o mundo foi Noah. Quem é Noah? Noé, é o mesmo nome. Os australianos antigos, aborígenes, tá, os gregos e muitos outros povos, como o Reino da Frígia, alemães, irlandeses, mexicanos, maias, incas e astecas. Os maias, por exemplo, chegam a falar uma coisa muito forte. Os maias falam que a humanidade pecava para com Deus, e Deus mandou um dilúvio destruir o mundo inteiro, e só sobrou 4 homens e 4 mulheres que de lá veio o mundo inteiro. Pessoal, quem são 4 homens e 4 mulheres? Noah e os 3 filhos, 4 homens, esposa de Noah e a esposa dos 3 filhos, 4 mulheres. Igualzinho que a nossa Torá fala. Para você ter uma ideia, esse mapa, que por mais que não dá para ler as palavras, esse mapa fala sobre todos os povos que falaram sobre um dilúvio que destruiu o mundo, tá? Vou chegar mais perto de vocês. E tem os povos que falaram sobre o número de humanos que sobraram, os povos que disseram que foi uma arca que salvou, o número de povos que disseram que houve uma advertência dos céus, e o número de povos que diz que animais também foram salvos e que houve uma diferenciação entre animal kasher e animal não kasher, como a Torá falou. Pessoal, por exemplo, olha que interessante. Você pega, por exemplo, se não me engano, foram os mexicanos antigos, eles falam que teve um sapo gigante que ele bebeu toda a água do mundo e cuspiu sobre o planeta. E todo mundo morreu pela água. Cada um tentando interpretar o dilúvio que aconteceu. E aí vai vir aquele seu colega, que a gente tem que respeitar, mas tem o direito de debater, ateu, e vai dizer para você um dos argumentos que mais chocam algumas pessoas que não estudam tanto. Sabe o que é? Ei, judeu! Ou você que é Bnei Noah, quer saber? Besteira essa história de Noé. Besteira essa história de dilúvio. Tem vários outros povos que contam a mesma história. Ou seja, cada povo criou para si a história do dilúvio, e a Torá também. Chega para ele e fala, você sabe quantos são 2 mais 2? Se ele souber que é 4, então ele vai entender a resposta. Exatamente na mesma época que a Torá fala que aconteceu o dilúvio de Noé, é a mesma época que todos os outros povos disseram que aconteceu um dilúvio que destruiu o mundo inteiro. É a mesma época que os outros povos disseram que houve uma advertência dos céus. E é a mesma época que vários povos falaram de que a humanidade estava agindo contra esse Deus único e sobraram somente 8 pessoas, uma família. E essa família é exatamente a família da Torá. Quem quiser procurar sobre povos antigos falando sobre o dilúvio, vai ficar a noite inteira só estudando essas fontes. Essa foto acima do meu dedo indicador são os indianos. Os indianos antigos, eles fizeram um desenho que foi encontrado pela arqueologia de um barco com 8 pessoas, exatamente como a Torá fala. Uma baleia do nada, mostrando que os peixes não foram mortos no dilúvio, porque Deus colocou água fria em volta do dilúvio para que os peixes pudessem sobreviver. E também muita nuvem em volta preta mostrando destruição. Ou seja, pessoal, isso é somente os indianos, fora os mexicanos, fora os chineses, fora inclusive os gregos, mostrando a mesma história. Aí vai ter aquele cara que estuda história, professor de história, que a gente tem que respeitar e fala, você não sabe de nada. A mitologia grega fala também que teve uma história assim. Claro que ela fala que teve uma história assim. O mundo inteiro ao mesmo tempo falou que teve a mesma história assim. É porque realmente a arqueologia fala isso. Tá certo, galera? Exatamente o que a Torá fala. Sabe o que em hebraico é Noah? Alento. Alento significa que ele veio trazer um alento para o mundo. Tem uma palavra melhor que eu não estou lembrando, mas que ele veio trazer um alento para o mundo com as atitudes dele. O que é Nahum? É um alento. E ele é o nome de Deus. Os sumérios antigos, na verdade são os hebreus, chamavam também esse homem herói de Nahum ele. E aqui tem uma lista gigantesca que foi encontrada em papiros, que exatamente o que está escrito na Torá em relação ao dilúvio foi encontrado pelos jornais da época dos sumérios.
sobre o dilúvio. Tá, pessoal? Dá para ficar falando dos que os sumérios falaram sem parar. Como, por exemplo, está escrito na Torá que Deus falou para Noé, constrói a arca durante 120 anos, porque eu estou dizendo que o mundo vai se destruir. E os sumérios falam, o que os sumérios falam? Que Deus avisou para esse herói que acreditava em Deus sobre o dilúvio e explicou para ele como é que ia ser esse dilúvio. Ou seja, pessoal, é porque não tem tempo mesmo, a gente só tem mais 15 minutos. Não tem fim a ligação entre o que encontraram dos sumérios em relação aos escritos da Torá. Não tem fim. Teve um grande doutor em arqueologia do país inteiro, ele é o representante nacional das universidades federais da Austrália, chamado Dr. Clifford Wilson, se quiser procurar. E ele fala uma frase depois de uma vida inteira descoberta. Sabe o que ele falou? Vem ouvir junto comigo. Não conheço uma descoberta que fale contra a Torá. A história da Torá é a história mais exata do mundo. Ou seja, o maior doutor de arqueologia da Austrália, um país de primeiríssimo mundo, depois de uma vida inteira estudando, não sei se ele ainda inclusive está vivo, ele vem e fala... Não há nenhuma descoberta da arqueologia que fale contra a Torá, muito pelo contrário. A história da Torá é a história mais exata do mundo. Por favor, procurem sobre ele, Dr. Clifford Wilson. Quem quiser, depois eu escrevo embaixo. Quando você pega nos mapas antigos mostrando sobre a Mesopotâmia, tinha uma área que ninguém conseguia decodificar. Então botava assim, certamente aqui foi Sodoma e Gomorra. Porque do nada a cidade foi toda destruída. A Torá fala que Deus pegou a cidade de Sodoma e Gomorra e virou ao contrário e lançou ela de sal, fogo e enxofre. Sabe o que a gente encontra hoje? O Mar Morto. É o mar mais salgado do mundo. O Mar Morto. Ele é onde está em Sodoma e Gomorra, exatamente na Torá. Ele é 10 vezes mais salgado do que qualquer outro oceano. Vai na internet, você vai achar as coisas mais básicas. Os estudos mais básicos, como também tem aqui nesse livro, mas você não tem esse livro em hebraico, procura na internet. A média comum de sal no oceano é de 3 gramas a 3,5 gramas a cada 100 ml. No Mar Morto, nós temos em média 35 gramas de sal a cada 100 ml. É um mar 10 vezes mais salgado que o outro, ou seja, é exuberante, é totalmente discrepante o oceano normal para o Mar Morto. E a Torá destruiu Sodoma e Gomorra e falou que nenhuma vida ia existir lá. O Mar Morto tem alguma vida? Eu pergunto para vocês. No Mar Morto não tem nenhuma vida. Hoje em dia se fala em arqueobactérias. Eu não estou nem aí para arqueobactérias. Por mais que óbvio que isso é importante em vários sentidos da vida, estamos falando de vida. Tem algum peixinho lá passeando? Tem algum crustáceo dando uma nadada? Tá certo? Tem algum peixinho assim? Não tem nada. Não existe vida no Mar Morto. Inclusive, eu estava lendo em vários artigos atuais que qualquer peixe que entra em contato com o Mar Morto, ele morre em alguns segundos. Ele desidrata o peixe inteiro, seca ele e morre na hora. Ou seja, inclusive os sais que existem dentro hoje do Mar Morto são sais que só existem em Israel, não todos, alguns. A tal ponto que tem pessoas que viajam o mundo inteiro para se tratar com os sais de Sodoma e Gomorra. Por que esse sal é diferente do mundo inteiro? Por que justo Sodoma e Gomorra virou o Mar Morto? Porque a Torá falou. Inclusive, você vê que a terra da onde é Sodoma e Gomorra no Mar Morto é uma terra infértil. É uma terra que ela se encontra demasiadamente queimada, infértil, com alta quantia de enxofre em algumas partes até hoje. Exatamente o que a Torá fala que ficou de Sodoma e Gomorra, que muita gente ria dos judeus quando falavam da Torá, é o que hoje se encontra na arqueologia completa. Pessoal, isso é simplesmente demais. A Torá fala que Yosef foi o príncipe do Egito. Ele foi o segundo homem mais importante do faraó. Bom, se você pega papiros antigos egípcios, eu tenho um até aqui na minha mão, que chama Edwin Samit. Ele é um papiros, tá certo? Da qual nesse papiros, aqui abaixo do meu dedo, existe todas as... mas essa é só uma parte do papiros, que existem todos os conselhos de cura para várias doenças da época do Antigo Egito. E a maior parte dos arqueólogos falam que ele foi escrito por Amhotep. Sabe quem era Amhotep? Era a forma que os egípcios chamavam Yosef. Como a gente sabe, primeiro porque é a mesma história da Torá, na mesma época da Torá. E número 2, a Torá fala que o faraó trocou o nome de Yosef e chamou ele de outro nome, que é Tzafnat Pa'anoah. Mas isso está escrito em hebraico. A Torá fala que em árabe, o nome deles era Amhotep. E esse Amhotep está escrito sem parar. Vou dar uma dica para vocês rapidinho. A Torá fala... Não a Torá. Os egípcios, nos escritos que foram encontrados do Egito Antigo, fala que Yosef, que era o Amhotep, era um homem sábio, era o sábio entre os homens, ou seja, o mais sábio de todos. O que a Torá fala? Depois que Deus avisou para você, o faraó falando, fez entender o meu sonho, quem é mais inteligente do que você? Mesma ideia. Ou seja, os egípcios dizem que Yosef, que é Amhotep, ele cuidava do castelo do faraó. O que o faraó falava? Você vai cuidar de toda a minha casa, na Torá. Os escritos egípcios falavam, você vai ser o primeiro mais importante após eu, após a mim, após o faraó. O que a Torá fala? De acordo com o que você falar, o Egito vai fazer, e de acordo com o que você mandar se calar, o Egito vai se calar. Tá certo? E por aí vai. Ou seja, exatamente o que está se falando na Torá é o que foi encontrado nos escritos egípcios e hieroglifos decodificados sobre a história de Yosef.
É impressionante, mas é muito impressionante. Tá certo? Então a gente encontra várias histórias de Yosef na Torá, dizendo que ele foi o príncipe do Egito. A mesma coisa nos escritos antigos. Um historiador que eu gostaria de ler para vocês chama Yosef Ben Matitial. Esse é judeu, puxa sardinha, mas também é grande. Há 2.000 anos atrás, ele fala o seguinte: quem construiu as pirâmides foram os hebreus. Esse papo que muita gente fala, não foram os judeus que construíram as pirâmides, não tem nada a ver. Pessoal, sabe por que tem a ver? Porque quando os judeus estavam no Egito 210 anos, como a Torá fala, sendo escravizados, eles não eram ainda judeus que ainda não tinham recebido a Torá. Eles eram hebreus ou sumérios. Hebreu vem de Ever, que vem da palavra de Avraham. Ou eram chamados de sumérios, que vem de Shem, que eram os hebreus que aprendiam de Noah a se preparar para ser judeu. Ou seja, quem construiu as pirâmides no Egito foram os sumérios. E os sumérios são os hebreus. Ou seja, o povo judeu no Egito foi quem construiu as pirâmides. Olha o que ele fala. Muitos dos nomes dos escravos encontrados nos papiros antigos que estão hoje em dia, num papiro chamado Papiros Museu Brooklyn, que tem um número gigante, que é o número de selo, para você poder encontrar na internet, fala assim: a maior parte dos escravos encontrados nos escritos egípcios eram filhos de Shem, eram sumérios, eram hebreus, eram judeus. Tá certo? Pessoal, depois foi encontrado nesse mesmo papiros do Museu de Brooklyn, que hoje em dia está lá sediado na Nova York. Tem um papiros, para quem quiser procurar, procura você, Papiros do Museu de Brooklyn, sobre o nome dos escravos no Egito, procura por favor depois. Lá se fala uma média de 100 nomes de escravos. A maioria esmagadora eram filhos de Shem, eram sumérios hebreus, e 7 nomes dos que estão nos escritos antigos eram nomes que estão na Torá, como Shifra e Puá, que era na Torá, falam que na verdade era mãe de Moshe Yohevet e irmã de Moshe Miriam. Pessoal, a mãe de Moshe Rabbeinu e a irmã de Moshe Rabbeinu estão escritos nos papiros egípcios antigos, sendo chamado de sumérios. Então toda hora que alguém te falar, foram os sumérios que construíram as pirâmides, não o povo hebreu. Não que isso inicialmente é tão importante a princípio, mas eu vou explicar para vocês por que é importante assim. É dizer que sim, foram os hebreus. Sabe por que isso é importante, pessoal? Por que é importante? Para dizer que para construir as pirâmides, que é algo extremamente difícil, extremamente complexo, muitas pessoas conectam e comparam com a construção do Kotel, do Muro das Lamentações, e falam, o Muro das Lamentações é difícil de construir arqueologicamente. É verdade, tem pouca teoria hoje em dia explicando. Mas pirâmides também foi difícil, os egípcios também fizeram. Mas sabe quem construiu as pirâmides dos egípcios? O povo hebreu, os judeus. Essa é a grande diferença, pessoal. Essa é a grande diferença. O Papiros de Poer, que hoje em dia existe na Holanda, é o papiros que foi encontrado de um egípcio, datado por Carbono 14 como egípcio na época das 10 pragas do Egito. E esse egípcio, ele foi escrevendo em hieroglifo nas paredes tudo o que estava acontecendo durante as 10 pragas. E ele escreveu em média 15 a 17 páginas, como se fosse de uma folha A4. E aqui eu vou trazer para vocês somente o básico. Por exemplo, a Torá fala que o rio Nilo virou sangue, água virou sangue. No Papiros de Poer está escrito, e o rio virou sangue também. E aí a Torá fala que o sangue estava em todo o Egito. O Papiros fala, do de Poer, o sangue está em todo lugar. E aí a Torá fala que é porque os egípcios pecaram com Deus. O Papiros fala que os egípcios pecaram com Deus. Ou seja, esse Papiros, considerado o maior Papiros do mundo, você tem que procurar, chamado Papiros de Ipuer, encontrado no Museu da Holanda, como a maior prova das 10 pragas do Egito, exatamente como a Torá fala, sem tirar nem pôr. A tal ponto, pessoal, a tal ponto que eu quero falar sobre o maior especialista em reinados egípcios, que também é o maior especialista em codificação de hieroglifos egípcios, chamado Emanuel Vlikovsky. Depois, quem quiser, eu boto nos comentários o nome dele. Ele foi considerado o maior especialista na história egípcia antiga e o maior especialista em hieroglifos. O que ele fala? Essa é a história das 10 pragas do Egito que está na Torá. Depois de ele estudar todos os papiros de Poer, ele fala, essa é a história das 10 pragas do Egito que está na Torá. E ele manda para um amigo dele, que é o nome dele que eu não peguei, que é chamado Johan Gestekan, depois eu posso botar o nome dele inteiro, que ele também é um dos maiores investigadores. Quando recebeu por carta as provas do Ipoer, ele falou, não pode ser. Essa é 100% a história do Tanar, da Bíblia judaica, da Torá. Essa é a história da Torá. Vamos falar agora sobre o Mar Vermelho. Sabe qual é a maior prova que o Mar Vermelho aconteceu com o povo judeu passando por lá? A maior prova, pessoal, é que hoje se encontra, isso é algo impressionante, hoje se encontra carroças de ouro. A carroça do faraó já foi encontrada debaixo do Mar Vermelho. Hoje em dia o Discovery Channel fala com isso até não poder mais. Tá certo? Hoje em dia o History Channel, todos os canais de arqueologia sérios, todos os canais documentários já encontraram todos os armamentos dos soldados egípcios dentro do Mar Vermelho. Agora eu pergunto para você, o que estava fazendo uma carroça de ouro pesado e vários equipamentos dos egípcios no meio do Mar Vermelho? O pessoal foi fazer aula de natação e esqueceu que não se faz de carroça? O pessoal foi fazer aula de natação e esqueceu que tem que tirar a armadura de peso lá de 10, 15 quilos? Por que está tudo espalhado no meio do mar
exatamente os equipamentos que a Torá fala que ficaram no Mar Vermelho. Inclusive a pilastra que o rei Salomão escreveu, comemorando, dizendo aonde o povo entrou no Mar Vermelho, onde saiu, até hoje está na Jordânia. E a Jordânia não aceita entregar para Israel, dizendo que isso não é legal, é um atraso para a história, na verdade uma humilhação para eles. Falando lá o quê? Falando sobre a abertura do Mar Vermelho. Socorro Valenca, peguei rapidinho aqui, o Mar Vermelho foi dividido em 12 partes. E para quem acha estranho que foi em 12, e já é o bastante sem um, o Deus que abre o mar em uma parte, ele pode abrir em 1000. A Torá fala que Deus Israel, ele abriu o Mar Vermelho em 12 partes, uma para cada tribo. Tá certo? Inclusive, você tem escritos do Bilam. Bilam foi o grande profeta do lado ruim, que tentava destruir o povo judeu. Ele usava a força da idolatria. E foi encontrado escritos no nome dele, já dizendo que o povo judeu recebeu a Torá naquele momento. Ou seja, na época dele, o povo judeu recebeu a Torá no Monte Sinai. Ou seja, é algo impressionante. Pessoal, não tem fim. Não tem fim. É um papiros que, na verdade, foi uma carta oficial que o rei Dário, para quem quiser procurar, rei Dário, da Pérsia Antiga, há 2.500 anos atrás, 800 anos depois da entrega da Torá, falando para os soldados judeus do exército persa, que eles poderiam tirar férias durante Pessah, que eles poderiam durante 7 dias comemorar Pessah. Inclusive o rei Dário, quem quiser procurar sobre isso, ele escreve na carta para os judeus tomarem cuidado para não comer hametz, nada que é levedado, nada que é fermentado, e que eles têm que tomar cuidado que de acordo com a contagem da lua eles têm que cumprir. Eles têm que comemorar durante 7 dias. Pessoal, o rei antigo da Pérsia, rei Dário, ele fez um aviso oficial para os judeus há 2.500 anos atrás, que estava, entre aspas, perto da entrega da Torá. Ou seja, o povo judeu inteirinho, espalhado por todo o universo, por todo o planeta, comemorava de forma exata, um igual ao outro, a entrega da Torá. Pessah. Pessoal, não é 5 pessoas espalhadas pelo mundo falando que um quadrado é rosa. É um povo espalhado pelo mundo, falando milhares de detalhes que estão na Torá escrita e oral, falando todo mundo a mesma coisa. Falando do Tefilin, falando do Shabat, falando das 39 proibições do Shabat, falando de tudo. Do Tzitzit, do Talit, falando da Kabbalah. Todo mundo falando a mesma coisa, espalhado por todo o planeta. Tá certo? A última prova que eu gostaria de trazer para vocês, tá? É baseado no que foi encontrado sobre a vida do povo judeu no deserto. A gente sabe que para o povo judeu viver no deserto é quase impossível. 40 anos a Torá fala que o povo judeu viveu no deserto. Pergunta, como pode ser que o povo judeu ficou 40 anos no deserto sem comer? Não tinha comida. Sem trigo, sem farenaço, sem plantio, sem grãos. Não tinha água. O sol que escaldava, em 1, 2 dias a pessoa já morreria. Como ele sobreviveu? A arqueologia até hoje não tem explicação. Não tem. A única explicação da arqueologia é dizer que não pode ter sido que ficou 40 anos. Mas não faz sentido. Se a arqueologia fala que a Torá inteira está certa, detalhe por detalhe, aceita logo também que o povo judeu ficou 40 anos no deserto. Aceita que essa só é mais uma verdade. Pessoal, vou falar para vocês. Na Torá está escrito que o povo viveu em Sukkot. Sukkot são acampamentos feitos de folhas. Os beduínos antigos e os nômades, até hoje eles têm a informação, passada de geração em geração, que o povo judeu no deserto vivia em Sukkot, que são acampamentos de folha. Tá certo? A Torá fala que pelo fato do povo judeu ter ficado 210 anos no Egito, eles sabiam muito sobre construção. Os nômades falaram, e os beduínos, que esse povo hebreu, quando saiu do Egito, sabia muito sobre construção também. O povo judeu, na Torá, fala que foi dividido em 12 tribos, porém todo mundo servia ao mesmo Deus. Os beduínos e os nômades, nos seus escritos, provas arqueológicas, falaram que é um povo dividido em costumes, porém eles faziam a mesma coisa no final das contas. Pessoal, não tem fim. A Torá fala que nós fizemos 42 viagens. Você que se pergunta, quantas viagens o povo judeu fez pelo deserto? Quantos lugares nós fomos? 42. A Torá fala que era de acordo com a vontade de Hashem. A gente mal construiu um lugar para ficar, já tinha que se levantar e ir embora. E os nômades e os beduínos têm uma informação passada de geração a seguinte. Esse povo que ficou no deserto era estranho. Porque do nada ele construiu um lugar simples e ficava 1 ano. Do nada ele construiu um lugar todo legal, complexo e ficava só 2 dias. Ou seja, era muito estranho. Não fazia sentido o tempo que eles ficavam. Claro, porque Deus mandava. Tá certo? Deus mandava exatamente ao tempo que tinha que ficar. Pessoal, quem saiu do Egito foram os hebreus, as 12 tribos. E tinham também um chamado Erev Rav, que alguns egípcios que eram idólatras, mas fingiram que queriam se converter. E depois, na verdade, eles foram os responsáveis pelo bezerro de ouro. Então quem saiu, na verdade, só foram os hebreus. O resto dos judeus que não quiseram acreditar em Deus, que foi 80%, foi a maioria. E os egípcios idólatras foram destruídos. Tanto que o Império Egípcio acabou exatamente após a abertura do Mar Vermelho. Coincidência, não? Pessoal, no final das contas, não tem fim o número de demonstrações dos nômades e beduínos, exatamente como que a Torá fala. E aí, pessoal, olha que legal. A Torá fala que caía uma comida do céu. E também o poço de Miriam, que é a irmã de Moshe, em mérito dela tinha poços de água pelo deserto. Todo mundo bebia água. E os nômades se perguntam entre eles, não sabíamos como esse povo bebia água. A gente sabe como bebia água, os nômades não sabiam. Eles também falam, os judeus andavam com pedras para esmagar e demolir grãos. Mas a gente não sabe que grãos eles usavam, porque não tem como plantar no deserto.
Que grão é esse? Era o maná. Era uma comida que caía do céu, que parecia uma papoula, um gergelim. E os judeus, quando caíam, muitas vezes pegavam uma pedra e amassavam para comer, que nem como se fosse um biscoito, uma massa. Ou fazer tortas e bolo. Ou seja, tudo que os nômades não entenderam com a passada do povo judeu na Torá, só aumentou mais ainda a nossa história e o nosso povo. Galera, tudo isso que eu falei de arqueologia é somente, tá certo? É somente uma gota no oceano. Que durante milhares de anos, o mundo disse ao povo judeu, vocês estão mentindo, nunca existiu Avraham Avinu. Arqueologicamente isso nunca aconteceu. A ciência não fala disso. Imagina a pessoa há 100 anos atrás, um professor super inteligente, bem vestido, um Einstein da vida, dizendo a história de Avraham nunca aconteceu. Você sabe o impacto que isso causa no povo judeu? Nas pessoas que não têm uma fé completa? Mas a gente que tem uma fé completa, não por orgulho, mas a gente que busca ter uma fé completa, a gente sabe por A mais B que a história aconteceu, hoje em dia a arqueologia fala igual. Então, a gente está começando a criar passo a passo, dizendo que a Mesopotâmia, que é essa área da qual a Torá diz que iniciou o mundo, que é o lugar onde tinha Naharaim, a cidade de Haran, a cidade de Bavel, que virou a Babilônia, tudo isso eram nomes que Deus deu para a Mesopotâmia. E hoje em dia virou a Babilônia. Onde está a Babilônia hoje? É o Iraque. A Babilônia hoje em dia é o Iraque. Tá certo? Mas a Babilônia antiga ficava na época da Torá.